XP e PESP divulgou nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República nesta sexta-feira. O Maicon Mendes traz os números da corrida eleitoral. Olá para você que continua acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. Mais uma pesquisa para a corrida presidencial foi divulgada hoje. E em todos os cenários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vence todos os concorrentes, principalmente o principal, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos aos números do primeiro turno. No primeiro turno, Lula consegue a marca de 45% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 34%. Ciro Gomes do PDT, 8%. Simone Tebet do MDB, 3%. André Janones do Avante, 2%. Lembrando que nessa pesquisa, João Dória do PSTB aparece com 2% das intenções de voto. Outros 6 candidatos que participam dessa corrida presidencial não pontuaram de acordo com a pesquisa. Brancos nulos, 3%. Não sabem ou não responderam, 2%. O cenário do segundo turno, o ex-presidente Lula volta a vencer o presidente Jair Bolsonaro com uma ampla vantagem. O número está na tela. É o seguinte: Lula, do PT, chega a 53% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 35%. Nenhum, brancos, nulos ou não sabem ou não responderam, somam 12%. Em outro cenário, Lula vence Ciro Gomes, chega a 54% das intenções de voto e o pedetista só consegue 25%. Nenhum, brancos, nulos, não sabem ou não responderam, 22%. Em outro cenário, Lula também vence Simone Tebet do MDB. Lula chega a 57% das intenções de voto e Simone Tebet do MDB somente 18%. Nenhum, brancos, nulos, não sabem ou não responderam, somam 25%. Em outro cenário, esse é bastante interessante. Mais uma vez, Ciro Gomes do PDT vence o presidente Bolsonaro no eventual segundo turno. Ciro Gomes atinge 44% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro, que só consegue 21%. Na verdade, 41%. Nulos, brancos, não sabem, não responderam, 16%. Nessa porcentagem entre o embate entre Ciro Gomes e o presidente Bolsonaro, Ciro Gomes chega a 44%. Bolsonaro chega a 41%, dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais, tanto para mais como também para menos. Ciro Gomes vence o presidente Bolsonaro. Agora, outra pesquisa que está sendo bastante divulgada e comentada pelos analistas políticos é com relação à confiança do eleitor em relação às urnas eletrônicas. 73% dos eleitores confiam nas urnas eletrônicas, 24% não confiam e 2% não sabem se confiam ou não nas urnas eletrônicas. Mais uma vez, o sistema eleitoral brasileiro mostra confiança para o eleitorado. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Zé Maria Trindade aqui com a gente, a sua opinião a respeito das pesquisas, cada instituto aí, uma variação muito grande, né? Uma hora o presidente Jair Bolsonaro está na frente, um pouco, né? Chegando ali um pouco perto do ex-presidente. Essas pesquisas, em relação aos institutos, elas oscilam muito. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Oscilam, Elisângela, porque as pessoas também oscilam, né? É por isso que eu digo, não dá para brigar contra pesquisas. É preciso interpretar as pesquisas, o que elas dizem no determinado momento. Todos aqui não só acreditam, mas como consideram a pesquisa um ponto fundamental de campanha. Todos os partidos estão analisando, inclusive, as pesquisas que não são publicadas. Essas pesquisas não nascem de um dia para o outro. São autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e lá está o registro, como foi feita a pesquisa, quem foi ouvido, qual a faixa e assim por diante. Agora, tem as não publicadas, que são feitas e que eu vejo que tem acesso, né? Os partidos fazem pesquisa querendo entender a alma do eleitor, não só em quem ele vota no momento, que é o pensamento de momento, mas o que ele pretende de futuro para o país. E é aí que mora a diferença, e isso não está definido. As pesquisas mostram, especialmente essa, uma dianteira de Lula, mas num momento. Mas nós temos uma campanha eleitoral até o momento do voto, e tudo isso aí vai mudar, deve mudar, para um lado ou para o outro. É assim, as pesquisas momentâneas indicam tendências, e nas qualitativas tudo mostra que não está definida a eleição.
A confirmação aí é de que existe uma polarização evidente entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E aí um grupo aí tenta fazer uma antecipação do segundo turno, ou seja, canibalizar adversários políticos, e isso não é bom para a eleição. A eleição em primeiro turno foi criada exatamente para o eleitor definir ali os seus preferidos, longe dessa história de ganhar ou não ganhar. O segundo turno seria uma espécie de junção de ideias, de pensamentos e de programas. Portanto, entre o agora, que pode mostrar aí as pesquisas, e o voto, existe uma pecinha importante. É na campanha que nós conheceremos os candidatos.